Bem, acho que começou. Vamos lá, boa noite. Nossa primeira noite de defesas, né, de apresentação do TCC, das engenharias. Hoje, 14 de junho de 2021, vamos começar com a engenharia mecânica e a engenharia de produção. E o primeiro a apresentar vai ser o Flávio Alves Pereira. Eu vou só compartilhar aqui a tela e espera só um pouquinho, que aí eu já teve uma atualização do Teams, né? E aí eu confesso que eu estou meio perdido ainda, mas eu acho que é essa aqui. Espera aí. Só um pouquinho. Cadê tela? Janela, acho que é tela, né? Ah, eu acho que é aqui, ó. Tá vendo minha tela aqui? Sim, tá dando para ver. Sim. Perfeito, Marcelo. Então, espera aí que eu vou procurar aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo maximizar isso aqui. Compartilhar, não, né? Eu acho que é porque tá em PDF, né, Flávio? Isso. Mas tudo bem. Acho que dá para entender, assim, dá para ver, né? Pelo Então, menos tá do bom. meu ponto de vista, tá dando para enxergar, né, Samuel? Você consegue enxergar? Sim, tá tranquilo para mim também, professor. Tá ótimo. Opa, peraí, só um pouquinho que eu vou só desligar minha câmera aqui, para deixar só do Flávio. Flávio, tudo bem? Pode começar. Ele vai me avisando quando mudar de slide, tá? Quando eu tiver que mudar de slide. Beleza. Mas não apareceu. Ah, isso, agora apareceu. Beleza. Bom, meu nome é Flávio Alves Pereira, sou da engenharia mecânica e o meu trabalho é análise de sistema solar. Pode passar, professor. O problema: com a escassez dos recursos hídricos do planeta e a utilização irresponsável de energia elétrica, é um dos maiores problemas ambientais enfrentados no século XXI. Só um minutinho, Flávio. Vou Com só tudo desligar. isso... Oi? Eu só mudei aqui para desligar meu microfone. Pode continuar, desculpa. Ah, tá. Beleza, voltou aqui. Já foram obtidos avanços nessas áreas, porém com custo alto. E se a solução não possui uma boa relação custo-benefício, ela se torna impraticável. Pode passar para o outro. O objetivo geral desse trabalho é mostrar o quanto a análise de um sistema solar é importante para a vida útil de um projeto, de um sistema. E por acreditar também que a tecnologia solar é um grande reforço em direção da sustentabilidade. Pode passar o outro, professor. O objetivo específico desse trabalho é analisar os materiais do sistema de aquecimento, conceituar o sistema de aquecimento solar e verificar também como acontece a manutenção e o quanto a manutenção é importante em um projeto. Pode passar, professor. Energia térmica ilimitada. A instalação de um sistema de aquecimento solar oferece grandes vantagens, como economia de energia e também economia de energia numa residência, e também pode oferecer água quente para o uso. O desempenho depende das condições do sol, que pode contribuir no máximo no início e no fim do inverno, que é o período assim que pode ser utilizado o sistema com mais eficiência. E por ser os dias e horas de sol ser mais longo, é feito grande aproveitamento nesse sistema. O tamanho ideal
tamanho ideal do sistema solar térmico é o resultado de estudo técnico que visa, por um lado, minimizar custo de aquisição e instalação e minimizar a economia de energia térmica. Pode passar, professor. Está me ouvindo, professor? Sim, estamos ouvindo, Flávio. Pode continuar. Dimensionamento. A seleção seleção do sistema de energia solar apropriado depende de vários fatores no local do projeto e as necessidades de aquecimento da residência. Depende também do clima local, o tipo de eficiência dos coletores, a área dos coletores e o quanto de calor os coletores podem oferecer. Geralmente é mais econômico utilizar o sistema ativo, que ele fornece de 40% a 80% das necessidades de aquecimento da residência. E para complementar, podemos variar o uso com backups, como fogão a lenha, aquecedor de passagem e um sistema central convencional. Materiais de sistemas solares. Os materiais utilizados no sistema passivo são divididos em materiais de coleta de radiação e materiais de armazenamento de calor. Os critérios para selecionar os materiais transparentes a serem usados no sistema passivo são as propriedades físicas, a permeabilidade, a absorvência, a refletividade da radiação solar, a capacidade de emitir radiação térmica e a permeabilidade térmica. E para complementar, o custo de aquisição dessa instalação deve ser o menor possível para onerar a construção. Considerações finais. A manutenção de um sistema solar, bem como de todos os aparelhos e máquinas, é necessário para garantir o seu bom funcionamento e eficiência. Ao fazer a manutenção do sistema em tempo especificado, vai estar ajudando o sistema a durar ao longo de vários anos e fornecer seu serviço por mais tempo, com mais eficiência. Conclui que um bom funcionamento de um sistema solar, a manutenção do sistema em geral é um dos pontos importantes a ser considerado em um projeto de análise de um sistema de aquecimento solar. Bom, essa aqui é as referências que eu utilizei, algumas delas, né, são várias. Obrigado a todos. Bem, obrigado. Eu dei um descontinho porque eu atrapalhei, né, aqui um pouco. Atrapalhei o Flávio. Flávio, muito obrigado. É que travou aqui na hora. Não, desculpa, foi a câmera. Então, eu acho que eu vou pedir só para vocês ligarem a câmera, se apresentarem e poder desligar. Você foi um cobaia nesse momento, me desculpa. Mas foi só para eu testar, para ver se dava para vocês apresentarem, mas eu acho que realmente sobrecarrega demais quando a câmera fica ligada. A minha, eu vou manter por enquanto, assim, bastante tempo, mas você foi cobaia, mas os demais já ficam orientados assim. Liguem a câmera apenas para se apresentar, tá? Falem seu nome, seu curso, e depois podem desligar na hora da apresentação, para não ficar sobrecarregando aqui a transmissão de dados, né? Porque acho que foi isso que causou o travamento para o Flávio. Tá, Flávio? Me desculpa, eu te dei um tempinho a mais porque eu te atrapalhei 2 vezes. Professores, vamos lá? Professor Ralph, tem algum questionamento? Fica à vontade. Então,
Flávio, primeiramente, parabéns aí pela escolha do tema, né? Um tema bastante atual, né? Realmente muito importante se a gente olhar os preços hoje do gás e os preços da eletricidade, ou seja, o preço de energia hoje está lá nas alturas, né? Então, esse assunto em si, aquecimento solar, é de extrema importância, né? Eu queria saber de você qual que é basicamente o rendimento médio de um sistema desse de aquecimento solar, assim, ordem de grandeza, assim, que os fabricantes normalmente indicam. O que você, na sua pesquisa, levantou assim como rendimento desse sistema em comparação com o sistema convencional de aquecimento a gás ou com boiler elétrico? Então, Ralph, pelas pesquisas que eu fiz aqui, eles falam que de 40%. Tipo assim, o rendimento dele é tipo numa residência. Tipo, 40%. Por quê? Tá bom. Depende muito do clima, do sol, né? Tá Porque certo, beleza. seria a utilização de um sistema convencional, passivo. Que aí o ativo, aí já entra esses apoios nele. Que aí ele dá uma eficiência de 40% até 80%. Beleza, Flávio. Não, eu agradeço mais uma vez, parabéns do meu lado, né? E boa noite. Boa noite. Obrigado, professor Ralph. Professor Samuel? Flávio, bom, reforçando aí, né, o professor Ralph, parabéns pelo tema, né, esse tema é sempre muito interessante e muito bem-vindo nas discussões, né. E durante a sua apresentação me surgiram algumas curiosidades. Uma delas foi, inclusive, a pergunta do professor Ralph, mas a segunda que eu poderia perguntar para você é com relação ao material de coleta, material de armazenamento. Quais são os materiais mais comumente utilizados que você levantou aí na sua pesquisa? E também com relação às etapas de manutenção, o que é feito normalmente na manutenção desses sistemas? Se pudesse explanar um pouco mais, eu agradeço. Alô? Opa, voltei. Então, os materiais, geralmente, o que eles utilizam aqui, que é a qualidade que você quer saber, a qualidade dos materiais? Que Como que é? material que é utilizado, por exemplo, para fazer a parte de coleta e de armazenamento? Então, essa parte de coleta é feita com os painéis, né? Que ele é fabricado de vidro e a parte de dentro é feita de cobre. É uns canos de cobre que passa dentro. Certo. E essa parte de armazenagem é feita nos boiler, que a parte de dentro dele tem uns que é de inox e tem uma capa por fora que é térmica, que é Certo. esqueci o nome agora, é tipo um isopor térmico. Poliuretano, polistireno? Isso, é poliuretano, isso Uretano, mesmo. né? Tá. Isso. E as partes de manutenção básica que tipo é feito, primeiramente a lavagem dos painéis, né? Por ser de vidro, com o tempo acumula sujeira, e aí Certo. a absorção do calor vai diminuindo, entendeu? Entendi. Aí, tipo, a manutenção básica é isso. E a lavagem do sistema, que seria o boiler, esgotar a água, tirar toda aquela água que vai depositando no fundo, a sujeira, né? Tá certo. Tá ótimo. Isso é a manutenção, assim, básica que é feita. Maravilha. Obrigado pelo esclarecimento. Nada. Obrigado, professor Samuel. Obrigado, Flávio. Então, a gente dá por encerrada a sua apresentação, tá bom? Obrigado, professor. Obrigado. Boa Parabéns. noite a todos. Boa noite. Vamos lá, José do Boa Carmo. noite. Boa noite, Flávio. Já coloquei aqui o seu slide, tá? Deixa só eu colocar aqui para apresentar. Ju, prometo que eu não vou atrapalhar muito dessa vez. Cadê você? Você pode ligar a sua câmera, se apresentar? Posso, professor.
Então, enquanto isso, eu vou tentando aqui já compartilhar. Já sei, uma forma melhor de compartilhar aqui. Então, tá bom. Se apresenta para a gente, fala seu nome e seu curso. Boa noite a todos. Boa noite, professor Marcelo. Eu agradeço pela compreensão aí e dedicação para nos ajudar. Boa noite, professor Ralph, professor Samuel. Agradeço por ter você como excelente professor nos ensinando. E, mais uma vez, estamos aqui apresentando um trabalho de conclusão de curso. É isso aí. Meu trabalho Espera só um pouquinho. Tá aparecendo a apresentação? Está aparecendo, sim. Boa noite, José. Sim, para mim também está aparecendo. Beleza, então. Vamos lá, então, Zé. Se você quiser desligar sua câmera, você pode, tá? Para não sobrecarregar aqui a transmissão de dados. Então, vamos começar? Começou o seu tempo. Boa apresentação para você. O meu trabalho de conclusão do curso é estampagem de chapa e processo de melhoria de impressões dos processos de estampado. Pode passar, professor. O problema. No processo de estampagem, surgem alguns problemas, como imperfeições, que ocorrem durante o processo. Na busca de impedir esses problemas, pergunta-se o que pode ser feito para melhorar as imperfeições no processo de estampagem. Pode passar, professor. Identificar, por meio de revisão de literatura, o processo de estampagem de chapa, mostrado a metodologia necessária para a melhoria das imperfeições que acontecem durante o processo. Pode passar, professor. O objetivo específico. Conceituar o processo de estampagem, descrever os processos de estampagem em chapa, bem como as máquinas e ferramentas utilizadas no processo. Mostrar os métodos empregados para melhoria de imperfeições dos produtos estampados. Pode passar, professor. O processo de estampagem. Um processo de conformação metálica incide entre si, primeiramente, um tarugo ou uma chapa laminada, sendo este conformado dentre duas ferramentas, mediante a utilização da força a quente ou a frio. Nesse método, um elemento de geometria relativamente simples é transformado em outro de geometria complexa, antemão estabelecida em um molde ou matriz. A transformação de chapa metálica exige operações como a estampagem de chapa, além da estampagem de chapa, outras operações como o corte, a furação, a calandragem e o rebordo são realizados em máquinas semelhantes aos equipamentos empregados para as operações da estampagem. E pelo fato de que esse processo ocorra muitas vezes de forma simultânea, opta-se por denominar esse conjunto de técnica de conformação de chapa metálica. Pode passar, professor. As máquinas e matriz. As máquinas utilizadas na estampagem podem ser de diversos tipos. A mais comum são as prensa, que pode ser hidráulica ou mecânica. São utilizadas para realizar as operações de estampagem na produção seriada de peças, onde uma ou mais prensa que realizam uma ou mais operações de estampagem, seja de corte, dobra ou estampagem profunda. Matrizes que são usadas em operações de estampagem de metal podem ser caracterizadas como matriz de estação única ou múltiplas. Matriz de estação única inclui matriz composta e combinada. As matrizes compostas executam mais de uma operação de corte em uma única prensa, como no caso de corte múltiplos, necessários para criar uma simples arruela de aço. Vai passar, professor. Melhoria de imperfeições. As operações de produção pós-estampagem podem incluir fazer com que o produto estampado passe por processo de rebarbação, rosqueamento e escariamento.
escariamento permite a adição de outras peças a serem adicionadas a uma peça estampada, ou para a correção de imperfeição no acabamento, ou remoção de arestas vivas que possam impactar a segurança. A tolerância quase zero para a variedade é compreensível quando se considera as experiências do usuário. No mundo dos clones, todos os clientes recebem um produto idêntico, exibindo desempenho e qualidade estética, conhecido e pré-estabelecido. A compra de tudo é perfeitamente igual. Um tema principal da produção em massa convencional que continue sendo a abordagem de fato na indústria de manufatura. Vou passar para o senhor. Considerações finais. Conclui-se que o mau acabamento e as deformações das peças pode ser por diversos fatores, como o material da peça. Uma das soluções seria pegar uma chapa com teor menor de carbono. Outro problema pode ser durante o processo de estampagem, que para reduzir ainda mais o custo, acabam trabalhando com um estágio, aumentando para 2 estágios ou mais, pode resolver o problema. O ferramental também pode ser um fator considerado dos problemas, como a ferramenta mal afiada ou punção sem canto arredondado. Vou passar, professor. Referência, eu coloquei. Obrigado a todos. Obrigado, Anhanguera. Bem, obrigado, José. Passou só um pouquinho do tempo, né? Mas tudo bem que a gente está começando. Bem, a gente vai fazer o seguinte, então, a partir de agora, só para a gente otimizar um pouco mais o tempo, vou pedir para que cada avaliador fale em uma apresentação. Então, nesse momento, eu vou pedir para o professor Ralph fazer a arguição. Aí, a próxima apresentação, eu peço para o professor Samuel. Aí, a gente ganha um pouquinho mais de tempo, que a gente já atrasou um pouquinho. Tá bom? Professor Ralph, Beleza. pode falar? Beleza, então. Primeiramente, Zé, obrigado aí pela sua apresentação. Você escolheu um tema clássico da essa parte de conformação mecânica de metais, né? E é um tema importante, né, dentro da engenharia mecânica, sem dúvida alguma. Você sabe que eu também já dei essa disciplina. Eu tenho uma pergunta bem simples para você. Qual que seria um dos critérios que você adotaria para selecionar um processo a quente ou a frio, tá? O que seria um fator que determinaria, não, eu vou fazer esse processo a quente ou vou fazer o processo a frio? A quente, professor, eu faria mais ou menos em molde, né? Molde eu usaria mais a quente. E a frio eu usaria mais na estampagem. Mas o que determina, o que seria assim a razão de apelar para quente ou frio? O que é a vantagem, por exemplo, de um processo a quente? Diz só uma vantagem de um processo a quente. Ele também tem desvantagens, mas uma vantagem básica. A frio, o bom mesmo é que a gente usa um material que tem bastante plasticidade, né? Um metal. E o a quente é mais para uma temperatura que você não tem tanta flexibilidade com o material. Uhum. Tá bom, então, Zé. Eu agradeço. Obrigado. E você também, né, Marcelo? Tá, então, dispensado. A gente agradece aí a participação. Isso. Né? Eu que agradeço, Maravilha. professor. Tem um Muito excelente obrigado. professor como vocês. Muito obrigado. obrigado. Tenha uma boa noite. Muito obrigado. Boa Obrigado, noite. José. Boa noite. Está encerrada a sua apresentação. Então, acho que da mecânica acabou, né? Tem o Almir, que ele veio mais tarde. Então, vamos já para a produção. A Elizabeth, né? Ela já está por aqui. Elizabeth, você vai manipular os teus slides ou eu quer que eu faça por aqui? Boa noite, professor Marcelo.
Boa noite, professor Ralph, professor Samuel. Boa Marcelo, noite, se Isabel. você puder compartilhar, eu agradeço. Acho que o professor Guilherme está aqui também, né? Boa noite, professor Guilherme. Boa noite, professor Guilherme. Desculpa. Então, tá bom. Deixa eu só abrir aqui, então, o teu slide. E aí a gente... Deixa eu zerar aqui o cronômetro. Então, vamos lá. Aqui do começo. Então, eu estou abrindo aqui e aí eu compartilho a tela. Vou desligar a câmera, porque acho que o meu microfone tudo bem. Um pouquinho. Tá. Então, me avisem, já compartilhei. Tá aparecendo aí? Tá sim. Então, tá. Aparecendo aos professores. Tá. Então, Li, espera só um pouquinho que acho que travou aqui meu cronômetro. Pronto. Tá pronta? Pronto, não tô, mas vamos lá. Vamos lá. Então, tá bom, pode começar. Me avisa aí quando tiver que passar. Bom, o meu trabalho é relacionado ao sistema de... A importância do sistema de gestão da segurança e saúde do trabalho para o desenvolvimento da organização. Pode passar. Problema. A preocupação com a segurança e higiene do trabalho, ela mostra-se cada vez mais essencial para um bom desempenho das empresas, frente ao mercado competitivo e à sociedade que está cada vez mais exigente, trabalhistas, mais seguras e prazerosas. Foi partindo desse pressuposto que o problema identificado foi qual a importância e os desafios encontrados na implementação de um sistema de gestão da saúde e segurança do trabalho, o SGSST. Pode passar. Objetivo geral. Consistiu em identificar a importância e os desafios existentes para a organização na implementação do sistema de gestão, segurança e saúde do trabalho. A saúde e o bem-estar do trabalhador, ela vem sendo amplamente discutida, resultando em estudos sobre os seus impactos nas empresas, às vezes de cunho positivos ou negativos. Próximo. Objetivos específicos. Compreender o SGSST partindo de um pressuposto histórico e identificar os principais sistemas. Fatores que influenciam a ocorrência do acidente de trabalho e a importância dos desafios do SGSST. Pode passar, professor. O sistema de gestão da saúde e segurança no trabalho desde seus aspectos históricos. Dentre os aspectos históricos, tem a curiosidade referente à palavra trabalho. Ela surgiu no latim, com referência à palavra tripalium, que era um instrumento utilizado na agricultura. Posteriormente, esse instrumento ele foi introduzido em determinadas regiões da Europa, para fins de tortura. Então, o termo trabalhar podia ser tido como torturar o indivíduo. Porém, com o passar do tempo, né, foi modificando, porque o significado vai muito além disso. O trabalho passou a ser um meio de sustento dos trabalhadores e famílias, ao mesmo passo em que ele permitiu a inserção dos mesmos na sociedade. Pode passar, professor. Principais sistemas de gestão e segurança e saúde do trabalho. Para falar dos sistemas de gestão e saúde e segurança do trabalho, não podemos deixar de citar as normas da BS 8.800, que é uma norma que surgiu na Inglaterra, depois da Revolução Industrial. Constituiu na primeira tentativa de sucesso para estabelecer um referencial normativo que foi destinado à implementação do sistema de gestão de saúde, segurança e meio ambiente. E os seus princípios eles foram alinhados com as diretrizes das normas ISO 9000, que é referente aos sistemas de qualidade, e da ISO 14000 em gestão ambiental. A OSAS 18.001, ela foi desenvolvida no ano de 1988, e essa norma ela foi pautada em 3 princípios básicos, que é a minimização dos riscos ocupacionais,
o refinamento do desempenho da organização e a definição da imagem organizacional responsável frente aos seus mercados de atuação. Próximo, professor. Fatores influenciadores de acidente de trabalho e a importância e desafios do SGSST. A Lei 8.213, de 1991, ela define no artigo 19 que acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. E a gente tem um dos maiores índices de acidente de trabalho nas empresas são referentes aos acidentes em altura, né, quedas de altura, que é referente à NR35, e também, muito frequente, os acidentes com choque elétrico, são devido aí ao descumprimento de algumas diretrizes, né, da NR10, que é a segurança e instalações de serviços em eletricidade. As vantagens da implantação do sistema de gestão de saúde e segurança é a contribuição a mostrar que uma empresa é socialmente responsável, proteger e reforçar a imagem da marca e o valor da marca, redução de quebras de produção, aumentando produtividade. Além da redução dos acidentes, a imagem da empresa ela passa a ser melhorada diante da sociedade como um todo, né? E as vantagens da implementação refere-se ao insucesso, que muitas vezes os gestores eles precisam demonstrar o comprometimento para que os outros colaboradores eles se disponham a buscar o mesmo propósito que a empresa está buscando. Então, relaciona-se com a pressa, né, em, às vezes, modificar a empresa, onde os gestores acabam se confundindo com os seus atos e fujam um pouquinho do enfoque referente à norma. Pode passar, professor. As considerações finais, os desafios. Portanto, os desafios, dentre os principais, foram encontrados na implementação de um sistema de gestão de segurança, saúde e trabalho, os custos, que precisam ser muito bem planejados, informação e de recursos humanos disponíveis. E, na grande maioria dos casos, o fato da alta gerência das empresas, muitas vezes, desconhecerem a necessidade de tal prática, especialmente por não ser obrigatório, e a presença de profissional na área em todas as organizações. A importância é que ganham destaque a possibilidade de melhoria contínua, melhorias na imagem construída pela organização, a ampliação de competitividade do mercado globalizado e a redução dos custos, novas oportunidades e ganhos em produtividade no produto final. Pode passar. Por fim, algumas das referências, né, foi encontrado muita dificuldade para a elaboração do trabalho, onde a maioria das referências tiveram que ser traduzidas aí de livros de origem europeia. Então, por fim, esse foi o meu trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Elizabeth. Eu vou pedir para o professor Samuel fazer a arguição. Tá certo. Boa noite, Elizabeth. Agradeço. Se o professor quiser olhar os slides, me avisa que eu coloco ele novamente na tela, tá? Ótimo, Marcelo. Não precisa não, tranquilo. Elizabeth, sua apresentação ela é bastante interessante, né? É um tema que importa muito hoje em dia, um assunto bastante em voga, inclusive, né? Queria saber da sua opinião, daquilo que você pesquisou e talvez a sua experiência pessoal também, a respeito da principal desafio, né, para implementar essas medidas de segurança e saúde no trabalho, tendo em vista, né, que às vezes a empresa ela investe também, né, só que falta consciência dos próprios trabalhadores, que às vezes não usam EPI, né, e assim por diante. E se você encontrou alguma coisa falando também sobre a ergonomia, o que você poderia falar para a gente, né, sobre isso? Sim. Com certeza, o desafio não parte só dos gestores, né, mas também do processo de mudança de cultura dentro da empresa. Trabalhar essa mudança de cultura com treinamentos com os funcionários.
E, às vezes, por conta do alto custo, acaba-se que muitas empresas não investem, né, o valor que deveria ser realmente aplicado quanto à preocupação de saúde e segurança do trabalhador. Entendi. Desculpa, qual foi a segunda pergunta, professor? Você viu alguma coisa sobre a ergonomia dessa sua pesquisa? Então, os aspectos ergonômicos eu não coloquei nesse trabalho. Foi mais, assim, a parte de... É que foi bem sucinto aqui a apresentação, né? Mas foi mais a importância, assim, dentro da criação do sistema de gestão, desde a época lá de 1860, depois da Revolução Industrial, começou a surgir na Inglaterra as primeiras preocupações da aplicação do sistema, né? Da preocupação com a saúde do trabalhador. Mas não foi abordado no trabalho questões ergonômicas. Não, tá ótimo. Beleza, tranquilo. Obrigado, eu agradeço. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado, professor Samuel. Obrigado, Elizabeth. Parabéns. Está encerrada a sua apresentação. Grazi, está pronta? Pronta, professor. Você quer que eu mexa aqui nos seus slides? Por favor. Tá, tá bom. Só para dar boa noite para a banca, boa noite, professor Marcelo, e os demais professores também, boa noite, tá? Pode, boa noite, você passa os slides para mim, professor? Sim, sim. Só um pouquinho aqui que eu vou só, cadê? Vou colocar no modo de apresentação, e aí eu compartilho com os demais. Ok. Então, agora vai. Cadê? Eita, peraí. Ah, tá aqui, Grazi. É que teve uma atualização no Teams, não sei se os outros professores perceberam também. Eu confesso que eu estou meio perdido ainda. Bem, Grazi, deixa eu colocar aqui meu cronômetro, zerar. Você já desligou sua câmera, então vamos lá? Uma boa apresentação para você. Obrigada. Boa noite, me chamo Graziela, Graziela de Almeida Matos, sou da Engenharia de Produção. O meu TCC hoje, foi na área da gestão da qualidade, com a utilização da ferramenta Kaizen como sistema de melhoria contínua. Pode passar, professor. A pergunta central do meu TCC foi como a ferramenta Kaizen pode contribuir para aumentar a produtividade da empresa, da organização, hoje em dia, num mercado competitivo. Pode passar, professor? Objetivo geral foi descrever a ferramenta Kaizen auxiliado ao ciclo PDCA, 5S, 6 Sigma, 5W2H, porque as ferramentas juntas, elas dão maior clareza e, consequentemente, uma tomada de decisão mais assertiva. Pode passar, professor. Objetivos específicos. Meus objetivos específicos foram descrever a importância do Kaizen no desenvolvimento da produtividade e apontar os seus benefícios a organizações, né? Pode passar, professor. No capítulo 1, especificamente, falei do Kaizen. O que é Kaizen, né? A palavra Kaizen. A palavra Kaizen significa, literalmente significa mudar, tornar-se melhor, né? Mudar para se tornar melhor. Trata-se de uma ferramenta cíclica, né? Constante, que nunca chega ao fim. Por que nunca chega ao fim? Porque todo processo pode ser otimizado, pode ser transformado, mudado. Tanto um processo já existente, como um novo processo ou um novo projeto, né? De maneira enxuta, né? Então, o Kaizen é diretamente ligado às mudanças, e sem mudanças a gente sabe que não há melhorias. Pode passar, professor? Já o capítulo 2, eu quis falar da gestão da qualidade. A gestão da qualidade é um requisito, né, obrigatório para toda empresa que deseja se manter competitiva no mercado, porque ela é responsável por garantir uma plena satisfação do cliente. Por isso é que o investimento em melhorias contínuas, em processos e serviços proporciona um excelente resultado e atingindo assim que a gente hoje conhece como qualidade, né? As expectativas do cliente na entrega final daquilo que você está projetando, que ele está, né, esperando que a empresa forneça para ele. Pode passar, professor?
No capítulo 3, o meu desenvolvimento foi o que é o Kaizen e o seu papel no desenvolvimento da produtividade. O que a gente sabe, o que é ser produtivo? Produtivo é conseguir produzir mais com o mínimo de recursos possíveis, e é justamente o que essa ferramenta Kaizen, esse método Kaizen, ela consegue, né, fazer para a organização. Você usar, tipo, recursos humanos, né, não precisa de muitos recursos, né, muito dinheiro, vamos dizer assim, para ser bem sucedido, porque essa ferramenta, o que ela tem o foco o quê? Eliminar os gargalos produtivos que reduzem a eficiência, e assim, otimizar os processos, economizando tempos e gastos em atividades necessárias que hoje a gente sabe muito que são desnecessários, que precisam ser eliminados, né, dos processos, né? Pode passar, professor? E as minhas considerações finais foi o quê? Que essa ferramenta, a Kaizen, ela tem o foco, o quê? Na melhoria da qualidade, né? No aumento da satisfação do cliente, mais segurança, redução no desperdício na organização e, consequentemente, o aumento da produtividade, ter processos mais claros, né? E, consequentemente, como eu já falei, as mudanças se tornam mais assertivas e os resultados mais palpáveis e visíveis para um futuro e a permanência da empresa, da organização nesse mundo tão competitivo que a gente está vendo aí, que é existente, né? Então, essas foram as minhas considerações finais. Pode passar, professor. E foram as referências algumas referências que eu usei para desenvolvimento desse TCC, desse tema aí do Kaizen, para ser apresentado hoje. Agradeço e obrigada à faculdade. Obrigado, Grazi. Nada. Só para lembrar que uma coisa que eu não comentei, esqueci, todos os que irão apresentar precisam necessariamente ter postado a atividade 4, tá? Atividade, a versão final em PDF no AVA, tá bom? Bem, dado isso, foi só um lembrete, tá? Que eu esqueci de avisar isso no começo e lembrei agora. O professor Ralph está com a palavra. Graziela, parabéns aí pelo seu tema também, muito bem escolhido para engenharia de produção, né? Realmente falar em produtividade, em Kaizen, sem dúvida alguma, e ainda a gestão da qualidade, esse tripé é extremamente importante, né? Você, no fundo, já descreveu a situação de alta competitividade que a gente vive hoje no mundo empresarial, né? Uma pergunta para você seria o seguinte: quais seriam, vamos dizer assim, fontes de assuntos ou temas que gerariam um Kaizen? Quando que você faria um Kaizen numa empresa? Se você puder dar alguns exemplos que geram a necessidade de você realizar um Kaizen formalmente na empresa. Então, professor, eu já fiz Kaizen na empresa onde eu trabalho. Então, eu trabalhava numa linha, como exemplo, tá? Eu trabalhava numa linha de mistura seca, que era saborizante para sorvete, e os processos teriam que ser mais otimizados, porque estava demorando muito a entrega. Então, todos aqueles processos de o meu ajudante, vamos dizer assim, de linha, o misturador, onde a gente fazia todo o processo para a paletização, envase do produto, demorava muito até separar os materiais, matérias-primas, depois de misturado, levar a qualidade, na qualidade para ser liberado o material. Então, você via que ele tinha muita movimentação e não tinha muita praticidade. Então, o que foi feito nessa linha? Foi feito uma linha, um Kaizen, até com uma ferramenta que eu até não coloquei aqui, foi uma das ferramentas que a gente pode usar, que era o espaguete, né? O espaguete, se eu não me engano. Exato. E a gente fez esse Kaizen lá, otimizando o tempo, fazendo com que ele saísse pouco da linha e a gente entregasse um produto final sem muita, né, como que eu posso falar, sem muita perca de tempo, né, otimizando os processos, né, na entrega final da produção. Então, foi feito, no caso, nessa linha, a gente otimizou o tempo, tipo, do cara que misturava a matéria-prima, ele sai tanto da linha, porque a matéria-prima ele já vinha e ficava para a gente na linha, já separado com tudo que era necessário.
Perfeito, Graziela. Agradeço e desejo tudo de bom para você, viu? Obrigada, muito obrigado. Professor. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado, professor Ralph. Obrigado, Grazi. Sua apresentação está encerrada, tá bom? Parabéns. E é isso aí. Vamos lá para a Karina. Acho que ela já estava por aqui, né? Eu tinha visto ela. Karina. Eu tô, professor. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo também. Tá Você me tem vendo? câmera por aí? Ah, agora sim. Tudo bem, Karina? Eu apresento, coloco os seus slides aqui. Pode colocar, professor. Tá bom. Então, eu vou só um pouquinho, que eu vou preparar aqui. Só fechar aqui o da Grazi. E aí eu já coloco o seu no modo de apresentação para compartilhar com os professores. Só um pouquinho. Tá bom. Karina. Estão enxergando a apresentação? Sim, professor. Karina, você, se quiser, pode manter sua câmera ligada, senão você pode desligar, tá bom? Então, Melhor não, professor. Então, você apresenta para a gente, aí você desliga e aí vamos começar, tá bom? Tá bom, posso já desligar? Eu vou falando com todo mundo. Tá bom, obrigada. Então, boa noite a todos, professores, Marcelo, Guilherme, Ralph, Samuel, boa noite. Meu nome é Karina, eu estou cursando o Engenharia de Produção na Faculdade de Anhanguera, de Campinas. O meu tema do trabalho de conclusão de curso é Gestão da Produção, Decisões das Localizações das Instalações de Manufatura e sua influência no processo produtivo. Pode passar, professor. Obrigada. A evolução da tecnologia alterou a forma de pensar de grandes empreendedores que começaram a perceber que a localização das suas manufaturas era decisiva para a participação no comércio mundial. Com isso, foram desenvolvidas algumas alternativas para substituir o que antes era considerado indispensável na instalação de uma empresa. Com isso, o meu trabalho de conclusão de curso é baseado na pergunta: qual o novo conceito que norteia a escolha da localização das manufaturas e qual sua consequência no cenário mundial? Pode passar, professor. O objetivo geral do meu TCC é compreender as escolhas feitas pelos empreendedores quando é tomada a decisão da instalação de uma manufatura. Pode passar. Os objetivos específicos são 3. Explorar o antigo conceito que guiava a escolha do local ideal de manufatura, apontar a nova concepção para a localização das instalações e analisar as consequências do novo ideal no processo produtivo e o impacto social. Pode passar. No capítulo 1, eu falo um pouco sobre o histórico da indústria. Eu vou ser bem sucinta aqui. Desde os primórdios, Idade Média, Revolução Comercial, Revolução Industrial, é possível perceber que existe um tripé desses valores que são os mais importantes nas escolhas das instalações das manufaturas, que é a matéria-prima, o mercado consumidor e a mão de obra. Pode passar. No capítulo 2, eu falo um pouco sobre a alteração do conceito. Aqui tem a inserção de um novo conceito, que são os fatores locacionais, que são as vantagens competitivas que as empresas e as indústrias recebem em um determinado local que atraem os seus investimentos. Esses fatores são um conjunto de elementos socioespaciais e estruturais que interferem na distribuição das indústrias. Aqui a gente continua tendo o tripé, que é mão de obra, mercado consumidor e matéria-prima, porém a gente tem a inserção de alguns outros fatores locacionais, como infraestrutura logística, infraestrutura energética, leis trabalhistas, presença de redes de serviços, existência de instituições de ciência e tecnologia e incentivos fiscais. Pode passar, professor. No capítulo 3, eu falo um pouco sobre a consequência dessa nova concepção. É possível perceber que durante toda a história, a gente tem a exploração sem o interesse do desenvolvimento. Com o decorrer do tempo, surgiram alguns países emergentes, como é possível ver na foto, e esses são países que se destacaram no crescimento de um setor da economia, se tornando interessante para multinacionais. Porém, a instalação das indústrias em países emergentes não ocorreu de forma homogênea. A instalação ocorreu de acordo com o que cada país poderia oferecer e com o que cada indústria tinha interesse. Quando uma área antes não industrializada recebe um certo número de fábricas, a tendência é receber mais migrantes para sua área, acelerando a sua urbanização. Com esse crescimento, o setor de serviços cresce e gera emprego.
além de arrecadação de impostos, que muitas vezes é aplicada no desenvolvimento da própria região onde se encontra a fábrica. Isso são alguns dos benefícios, como geração de emprego, arrecadação de imposto, desenvolvimento no meio de transporte, investimento na educação para geração de mão de obra especializada. Porém, a gente tem também alguns malefícios. O principal é o impacto ambiental, poluição de rios, emissão de gases tóxicos, contaminação do solo, contaminação do ar, da água, fauna, flora. Esses são alguns dos malefícios que são trazidos com essas novas concepções. Pode passar, professor. E as minhas considerações finais são que as indústrias procuram hoje competitividade, lucratividade e rentabilidade. Muitas delas não percebem o impacto, até percebem o impacto, mas não estão se importando muito com o impacto na sociedade a partir dessa escolha. Hoje, muitos dos governos já dão um pouco mais de atenção para isso, por isso foram até criadas as ISOs, que são uma parte dela, né, pelo menos a ISO 14000, é mais para a questão de impacto ambiental, além de ser criados ONGs, que não são governamentais, mas pessoas realmente se importam com os impactos que essas escolhas trazem na sociedade delas. Pode passar, professor. Essas são algumas das referências. Eu tenho muito mais referência no PDF que foi encaminhado, mas essas são apenas algumas. E é isso. Muito obrigada. Isso aí, Karina. Parabéns. Um tema diferente, né? Achei, não sei, mas vamos lá. Professor Samuel, pode fazer a arguição? Tá certo. Boa noite, Karina. Agradeço a apresentação. Tema bastante interessante e pertinente, né? Nossa industrialização. Eu gostaria de perguntar para você coisas que talvez, né? Não sei se deu tempo de você se aprofundar tanto, mas são questões que me interessam. Eu acho que seria legal, se você não abordou, de repente, dar uma pesquisada posterior. Mas dentre todas as características que são avaliadas, né, para você escolher uma localização para montar uma indústria, é lógico que depende do ramo dessa indústria, né? Mas existe algum ranking, assim, de atratibilidade, né? Alguma coisa que se refira a isso, no campo mais geral, assim, no nosso país, Brasil, por exemplo? Você chegou a pesquisar isso? Então, professor, eu vou ser muito sincera e vou falar que não foi fácil achar principalmente esses fatores locacionais e o ranking. Eu tentei procurar, não tive, assim, muita resposta. Existem alguns até trabalhos de conclusão de curso de outras pessoas que eu tentei tentar achar um pouco disso, porém eu não achei. Eu realmente vi que as leis trabalhistas são bem importantes, e o mercado consumidor, mesmo com uma rede logística que hoje está muito desenvolvida, principalmente no Brasil rodoviária, mercado consumidor faz muita presença nisso, mas as leis trabalhistas também. Investir em incentivos fiscais também seria um ponto forte, não seria? Incentivo fiscal, de acordo com a região, com a prefeitura, tem alguns benefícios que são encontrados aí. Sim. Os incentivos fiscais também. Tá certo. Então, tá ótimo, Karina. Obrigado pela apresentação, viu? Imagina, obrigada a vocês. Obrigado, professor Samuel. Obrigado, Karina. Parabéns. A apresentação está encerrada, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Acho que Boa noite, Karina. Leniane está por aí? Sim, professor. Espera só um pouquinho, Leniane. Acho que o Romanif está com a câmera ligada. Você pode desligar, Romanif, por favor? Leniane, conseguiu resolver o problema da sua webcam? Não, professor, não consegui. Tudo bem. A Leniane já tinha me avisado, professores. Ela teve um problema na câmera, então eu acho que ela não vai conseguir se apresentar visualmente. Mas tudo bem. Deixa eu só zerar aqui o cronômetro. E a sua apresentação já está aberta aqui, e aí eu vou só preparar para compartilhar com os professores, e aí a gente inicia, tá bom? Tá, professor, você me escuta claramente? Sim, eu escuto. Os professores escutam a Leniane? Sim, escuto. Boa noite, Leniane. Sua voz a gente sabe muito bem que é você, então já está claro para a gente.
Não precisa da imagem. É verdade, né? É minha conterrânea de região, né? Nortista. Opa, professor. Vai me dar sorte. Tá aparecendo aí a apresentação? Sim. Para mim, sim. Tá, então vamos lá, Leniane, pode começar. Tá. Meu nome é Leniane Braga, eu faço engenharia de produção e meu tema aborda a sustentabilidade na indústria 4.0. Pode passar, professor. O problema eu pontuei 2, que foi a qualificação profissional, a internet das coisas no sentido de tentar uma segurança de TI forte para evitar ataques cibernéticos. Pode passar, professor. Tem os objetivos, professor, antes. Isso. Obrigada. Um dos grandes impactos da indústria 4.0 está relacionada à mão de obra. É forte a diminuição tanto de postos de trabalho quanto atividades repetitivas e braçais. O modelo de fábrica, como se conhece, está mudando. Os trabalhadores apresentam um papel mais estratégico, voltado para o conhecimento técnico, e as pessoas têm que se qualificar. Pode passar, professor. Nos objetivos específicos, eu tentei abordar a indústria 4.0 e as suas características, relacionando sustentabilidade do ambiente social e econômico e também processos produtivos e ambientais. Pode passar, professor. No capítulo 1, eu vou falar brevemente sobre o que é uma indústria 4.0, que seria o processo de transformação em curso na manutenção e na formação da cadeia de valor, fazendo a integração de diferentes tecnologias, como a inteligência artificial, a robótica, a internet das coisas e a computação em nuvem, para promover a digitalização das atividades industriais. Pode passar, professor. E no capítulo 2 eu abordo que, devido ao consumismo e globalização, a produção em massa se tornou mais intensa, consumindo os recursos excessivamente. Em contrapartida, a sustentabilidade é composta por 3 pilares: o econômico, como eu já tinha falado, o social e ambiental. Seu objetivo é manter a harmonia entre esses componentes para garantir a integridade do planeta, natureza e sociedade. Por causa desse pensamento sustentável, o cenário está começando a mudar um pouco. Pode passar, professor. No desenvolvimento do capítulo 3, eu procurei a sustentabilidade nos processos produtivos, procura fazer a integridade entre o produto e o consumo sustentável, cuja aplicação poderá fazer com que as empresas reduzam o seu consumo de matérias-primas, de água, de energia, minimizando a geração dos resíduos. Gera-se também uma responsabilidade ambiental, com seus clientes, fornecedores, colaboradores e funcionários tendo o papel de fornecer melhorias para a qualidade de vida. Pode passar, professor. Nas minhas considerações finais, todos esses fatores que falei se relacionam com a sustentabilidade, com um conceito que precisa ser desenvolvido em conjunto com a indústria, alinhando as necessidades de produção e consumo com a possibilidade de gestão de recursos naturais. Pode passar, professor. Essa foi uma das referências que foi mais próximo que eu encontrei sobre o tema. Pode passar, professor. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Leniane. Então, vou passar a palavra para o professor Ralph. Então, Ralph? Leni, né? Estou aqui, tá certo. Tá bom. Então, Leniane, parabéns aí pelo tema, né? Um tema extremamente em voga, sem dúvida alguma. A indústria 4.0 está na boca de todo mundo hoje em dia, né? Que quando a gente fala em empresas modernas, empresas grandes, né? E você associou bem o assunto sustentabilidade, né? Porque nada faz sentido nessa vida se a gente não tiver sustentabilidade. E você tocou num assunto que eu queria saber um pouco mais, que é o assunto da requalificação das pessoas, né? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que ver o contexto geral desse assunto, ou seja, você vai estar produzindo riqueza, mas essa riqueza tem que ser distribuída de uma forma que as pessoas consigam sobreviver numa sociedade, né, razoavelmente justa, né?
que você conseguiu descobrir em relação a esse assunto de você ter que requalificar as pessoas em função de uma carga de automação muito que está acontecendo na indústria, né? E as pessoas tendo que ser deslocadas de atividades, vamos dizer assim, mais braçais para atividades mais onde você precisa de uma qualificação maior. O que você encontrou na literatura sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto extremamente crítico, né? Que a gente vê que é difícil, se você analisar assim, o mundo como um todo, as empresas de uma forma global, né? E você ter uma parcela muito grande de pessoas que vão ter que ser requalificadas, né? Vai existir trabalho para essas pessoas? Como é que você descobriu alguma coisa nesse sentido? É assim, professor, tem duas frentes, né? A positiva e a negativa, a meu ver, né? A positiva é que você vai deixar de ter tantos, vamos dizer assim, tantos problemas em relação a realmente a essa parte braçal repetitiva. Por quê? Porque gera muito problema ergonômico. As pessoas ficam muito cansadas, ficam muito muito exaustivo. Com essa mecanização, eu acho que promover um melhor trabalho dentro da indústria. Só que é assim, as pessoas veem isso não como um conceito que você possa melhorar, você possa se requalificar, você possa aprender mais, não. Às vezes a pessoa vê como se fosse como se batesse de frente com ela, não conseguisse fazer aquilo, entendeu? Então, eu acho assim, que está caminhando para isso, já tem até a indústria 5.0. Então, eu acho que cada vez mais as pessoas têm que se requalificar, porque senão, futuramente, realmente vai ficar fora do mercado de trabalho. Tá bom, Leniane, muito obrigado, viu? Parabéns mais uma vez pela apresentação, né? E eu agradeço. Eu que agradeço, professor. Boa noite. Desculpe, professor Marcelo. Sem problemas, Leniane, acontecem essas coisas. Muito obrigado, parabéns. Obrigado, professor Ralph, pela arguição. Mais uma vez, Leniane, muito obrigado, parabéns. E está encerrada a sua apresentação, tá bom? Eu que agradeço, professor. Só quero falar mais um pouco, mais uma coisinha, pode ser? Claro. Eu corri com a apresentação para poder falar alguma coisa. Agradeço muito aos meus professores, aos meus mentores. No caso, o professor Raul foi especial na minha vida. A professora Ana também, que é ela que me colocou como representante, entendeu? Então, eu devo isso a ela. E os alunos também devem, porque sem ela não seria representante. E eu vou ficar com muita saudade de todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigado pelo carinho, Leniane. Muito obrigado, Leniane. Realmente uma honra ter você aqui como nossa aluna, né? E a gente deseja muita sorte para você nas próximas etapas da sua vida. Sim. Obrigado, Leniane. Vamos lá, então. É o Luciano, né? Ele já está por aqui. Então, deixa eu pegar, Luciano, sua apresentação. Está aqui. Vou só abrir, colocar no modo de apresentação. Luciano está com câmera? Sim, eu estou no câmera. Eu estou no celular, né? O pessoal consegue ver você um pouquinho, se apresenta para os professores, pode ser que eles não lembrem de você. Não sei. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Oi, Luciano, tudo bem com você? Boa noite, tudo jóia? Graças a Deus. Então, tá bom. Deixa eu só zerar aqui o cronômetro, só um pouquinho. E aí, vamos lá, então? Vamos lá, então. Pode começar. Bom, meu nome é Luciano Barbosa, né? Sou estudante de engenharia de produção. E o meu trabalho de conclusão do curso é sobre benchmark como ferramenta de gestão, né? Como futuro engenheiro de produção. Então, vai servir muito para futuros gestores aí, né? Então, o problema, como o benchmark ele pode contribuir, né, para melhorar os processos dentro das empresas e aumentar a competitividade, né, para ficar competitivo entre as empresas, está sempre lá no topo, né, sempre entre as melhores. Pode passar, Marcelo.
Professor? Travou? Eu mudei, não mudou aí para você? Não mudou. Ah, mudou. Mudou. Continuou. Eu vou desligar o de vocês aqui. Oi, Luciano, pode continuar. Acho que deve ter travado para ele, só um pouquinho. Professores. Os professores estão enxergando o slide dele? De objetivo geral? No objetivo geral, sim. Era para ele falar sobre isso. Luciano, acho que ele deve ter... Voltou, acho que ele voltou. Luciano, peraí, vou descompartilhar e vou compartilhar novamente. Acho que talvez isso ajude. Apareceu aí para você? Sim, apareceu. Então, pode continuar. O objetivo geral, né, do benchmark, né, é implementar mudanças significativas nas empresas, né, para melhorar o seu processo e manter competitiva, né, nos seus resultados. Pode passar, professor. Né, objetivos específicos, né, são 3, né, definição e histórico, né, da gestão da qualidade e evolução histórica no conceito do benchmark, né, e as etapas de processo, né, os tipos de benchmark que temos, né. Pode passar, professor. Eu fiz um link, né, desenvolvimento 1 aí, é uma definição histórica da gestão da qualidade, né. A gestão da qualidade, ela não pode ser entendida como algo processual, ela é também, assim, comportamental, ou seja, né, tem que estar enraizada, é um comportamento pessoal, é cultura da pessoa, né, uma empresa que emprega, planta a cultura de ferramentas de qualidade, que o benchmark é só uma delas, né, entre tantas, e ela vai ter grande sucesso. Pode passar, professor. A evolução histórica do conceito do benchmark, né, o Michael Spendlin, né, que o benchmark ele surgiu na Xerox, né, que é uma empresa americana na década de 70, mas os japoneses utilizaram a ferramenta na década de 80, né. E o Michael trabalhou na Xerox, né, e ele define o benchmark como um processo contínuo, né, ele não pode ser encarado como um processo único. E ele é sistêmico, ele vai avaliar produtos, serviços, processos, né, e o trabalho dentro das empresas. E são concentrados como eles vão buscar as melhores empresas que estão no topo, né, entre as 3 melhores, e vão avaliar, comparar os seus processos, seus trabalhos, seus métodos, e definir quais que eles vão estar, né, consultando nas melhores empresas para trazer essas melhorias para a própria empresa e tentar resultados positivos. Pode passar, professor. Eu coloquei essa planilhinha, mas ela, resumindo de forma simples, é nada mais, nada menos, né, que os processos típicos do benchmark, a gente pode estar utilizando o PDCA, né? PDCA, que é planejar, né, definir, checar e agir. Então, a gente vai estar coletando os dados, né, a gente tem que definir como serão as coletas de dados, vai estar analisando os gaps, e realizando as adaptações e fazendo a melhoria, né, e acompanhando de perto. Pode passar, professor. As considerações finais, né, no texto aí, resumindo de forma breve também, é que nas pesquisas que eu fiz, as empresas nem precisam fazer pesquisa, né, que as empresas elas são bastante focadas em estar dentro do mercado, que ele é bastante acirrado e bem competitivo, né. O benchmark não é uma ferramenta de utilidades que é exposta aí já há bastante tempo, né? Não é uma novidade, mas ele não vem sendo muito usado. E ele é uma grande ferramenta para a gestão de qualidade, para estar comparando com as empresas melhores que estão no mercado hoje e estar trazendo essas melhorias para a empresa e atingir os resultados positivos. Pode passar, professor. E eu baseei especificamente no Spendlin, né, no Michael,
foi praticamente a referência da apresentação, foi em cima dele. Pode passar, professor. E muito obrigado a todos. Muito obrigado, Luciano. Vou passar para o professor Samuel. Boa noite, Luciano. Obrigado pela apresentação. Eu tenho uma pergunta a respeito do procedimento do benchmarking, né? Algo que me dá curiosidade a respeito de como é feita essa coleta de dados quando você se inspira, né, numa empresa que é líder de mercado, né? Existe um limiar ético, né, que é pactuado entre as empresas, porque hoje em dia, num ambiente cada vez mais cibernético, onde existe muito roubo de dados, né? Como é que é feito essa coleta de dados de uma empresa que é líder de mercado para você se basear nisso e crescer a sua empresa? E você achou alguma coisa a respeito disso, Luciano? Samuel, sim, na pesquisa eu achei, né? Antigamente era muito difícil coletar dados, né? E tem essa parte ética também, tem empresas que não fornecem dados, né? E elas meio que burlam isso para manter, né? A liderança, né? Hoje com a internet está muito mais fácil. Sim. Tem coisas que até com poucos dados consegue ter resultados positivos, né? E aí tem os tipos de benchmark, no caso esse aí é o competitivo, então ele é um dos mais complexos para ser realizado por motivo disso, né? Das empresas que estão lá em cima, elas não querem perder esse posto aí, né? Então ela é bem difícil alguns dados para ser coletados. Mas aí tem que definir onde a empresa se espelhando, né, nos melhores resultados da empresa que está sendo analisada, ela quer implementar, né, dentro da empresa. E tem que analisar bem certinho para também não dar um tiro no pé, né? Sim. Tá ótimo, então agradeço, viu? Obrigado pela apresentação novamente e sucesso. Obrigado, eu agradeço a todos vocês. Obrigado, professor Samuel. Obrigado, Luciano. Sua apresentação está encerrada, tá bom? Muito obrigado. Bem, o próximo é o Marcel, né? Ele está por aqui, né? Boa noite, professor. Eu posso compartilhar minha tela, assim como Sim, eu... claro. Fica à vontade. Vou pedir só para você se apresentar para a gente na webcam. Legal. E aí depois, se você quiser manter ligada, você mantém, ou você desliga também, se quiser. Tá, às vezes passa um gato aqui, alguma coisa, mas é normal ligar. Então, tá bom. Então, deixa só eu zerar meu cronômetro, e aí no sinal você pode começar. Tá, ok. Cadê a sua tela, então? Compartilha logo, acho que é melhor antes de eu começar a contar o tempo. Já está aparecendo para vocês? Não, eu não vejo. Não? Assim que aparecer, professor, se puder me avisar? Sim, vejo. Legal. Bom. Então, vamos lá, começou. Legal. Boa noite a todos, professor Ralph, Samuel, Marcelo. O meu trabalho, meu TCC, é sobre as principais ferramentas para gestão e otimização de processo produtivo. Eu comecei na faculdade de Anhanguera de Piracicaba, e aí, por motivo de trabalho, eu estou concluindo na faculdade de Campinas. Bom, o problema que eu trouxe no TCC, né, é o aumento da demanda e necessidade de gestão e otimização, a produção sem organização dos processos, a competitividade do mercado de trabalho entre essas empresas e não aplicar as ferramentas de gestão e otimização da maneira correta. O objetivo geral era expor as principais ferramentas de gestão e otimização dos processos, a sua correta aplicação, bem como demonstrando a importância dessas ferramentas. Os objetivos específicos eram definir gestão de produção, expor as principais ferramentas de gestão e otimização e explicar a importância do uso dessas ferramentas nos processos produtivos. No desenvolvimento do capítulo 1, eu trouxe a definição de gestão de produção, como atender a necessidade dos clientes, a junção dos processos e competências, o uso de recursos, sejam eles materiais, humanos ou tecnológicos, a vantagem sobre os concorrentes, que entraria a qualidade, o prazo, a confiabilidade do meu processo, a flexibilidade e o custo também do meu produto. Organizar os processos para atender as expectativas e monitorar o processo.
Então, aí com os inputs, né, o processo e operação, que seriam minhas transformações, e depois as minhas saídas, o output. No desenvolvimento do capítulo 2, eu trouxe a gestão da produção, algumas ferramentas como o PDCA, que é a base da maioria das ferramentas hoje conhecidas, a aplicação do brainstorming, o diagrama de Chicago, ou espinha de peixe, o 5W2H e alguns Pokayokes. Lembrando que essas são algumas, né? Existem várias outras ferramentas aqui. No capítulo 3, eu trouxe a importância dessas ferramentas no gestão no processo, aumento da demanda e competitividade, o planejamento e controle é essencial, a eliminação de desperdícios, a redução das variáveis no meu processo e os custos gerados aí com o retrabalho. Como consideração final, eu trouxe, né, com o uso das ferramentas de maneira correta, é possível otimizar os processos. É importante também ter uma análise criteriosa dos processos produtivos, né? Quanto mais a fundo eu conseguir entrar nas atividades para definir os padrões, é melhor. O acompanhamento das novas tecnologias também se faz necessário hoje, de acordo com essa competição que temos entre os mercados. E um bom planejamento estratégico com visão de mercado e provisões também é fundamental para atender aí a demanda de mercado. Aqui eu trouxe as referências que eu usei na minha pesquisa, são algumas delas. E eu gostaria de agradecer a todos aí pela participação. Obrigado, Marcel. Então, eu vou passar para o professor Ralph. Obrigado, Marcel. Boa noite. Parabéns pela forma como você abordou esse assunto, que pode ser um assunto bastante seco e chato, e você conseguiu até aqui na apresentação tornar bem agradável. Gostei muito da sua apresentação. Eu queria saber um pouquinho de você, como é que o PDCA pode se relacionar com uma ferramenta, com um Kaizen, por exemplo? Como é que você enxerga essa interação entre PDCA e Kaizen? O PDCA ele pode mostrar, né, de uma maneira macro, os possíveis desvios ou as áreas que eu tenho que atuar, né? Já o Kaizen é uma análise mais a fundo daquilo que eu preciso fazer, né? E geralmente a gente usa o Kaizen quando não consegue definir de maneira mais simples na produção, a gente acaba entrando com uma análise de Kaizen. O Kaizen, na realidade, você vai utilizar para justamente chegar a atingir ou melhorar aquela meta que você definiu no seu planejamento, na fase do, vamos dizer, do P do PDCA, né? Do plano, isso. Exatamente, né? Bom, é isso então, Marcel, muito obrigado, viu? E te desejo boa sorte aí no seu caminho que vem agora, a partir da sua formatura, acredito eu, né? Você está se formando agora, a última etapa, né? Agradeço, professor. Obrigado. Beleza. Muito obrigado, professor Ralph. Obrigado, Marcel. Sua apresentação, então, está encerrada, tá bom? Você pode desconectar sua câmera e sua tela, por favor. Tá, legal. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. O Matheus, né? Ele já está por aqui. Matheus, você vai apresentar o slide ou eu apresento daqui? Pode transmitir daí, professor, sem problema. Tá bom, então. Então, deixa só eu abrir aqui os seus slides. Eu estava com ele aberto, eu fechei, não sei porquê, Matheus. Não sei nem se está certo, porque fiz daquele jeito, correria, mas beleza. Tá aprontando na reta. Oi, Matheus. Boa noite, professor. Tudo bem com você? Tudo bom. Pode cair o nível, Matheus. Boa noite, Matheus. Eu quis ligar a câmera porque eu achei que vocês não iam me reconhecer aqui. O que você anda fazendo sua aí? voz a gente reconhece também, Matheus. Também, né? Mas vamos lá, então. Vou desligar aqui para ficar mais rápido o negócio. Pronto. Tá aparecendo aí, né? Tá. Então, tá bom. Deixa eu só zerar aqui o meu cronômetro e desligar minha câmera e dizer que você já pode começar. Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos professores. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando deste momento, que para mim é um momento muito especial de suma importância na minha vida e na minha carreira profissional. Meu trabalho é sobre gestão da qualidade,
a utilização do método PDCA a favor da melhoria contínua entre os processos. Pode passar, professor. Bom, um dos problemas é o mercado industrial, né? A forma como a competitividade vem aumentando consequentemente em função de melhores resultados, né? Em função de conquista de campo de mercado de atuação, né? Ali no segundo tópico, a vantagem competitiva, que todas as empresas continuam trabalhando não só em processos, mas desenvolvimento de materiais, diversos outros fatores que faz com que uma empresa se torne um pouco mais competitiva do que a outra, né? E um dos grandes problemas que a gente encontra nesse alinhamento é que o alinhamento da alta direção com a gestão da qualidade. Muitas das empresas, a alta direção não quer muito saber disso, só quer saber dos resultados financeiros e não está alinhada com a gestão da qualidade da empresa. Então, uma pergunta-chave aqui do problema é como aplicar as diretrizes do método PDCA para obter uma melhoria contínua e diminuição de falhas entre as etapas dos processos. Pode passar, professor. Bom, o objetivo geral é descrever e evidenciar ferramentas da qualidade que contemplam um ciclo PDCA voltados para a melhoria contínua do processo. Pode passar, professor. Objetivos específicos, explicar a importância do ciclo PDCA, exibir as ferramentas que auxiliam o funcionamento do ciclo PDCA e expor as interferências positivas que a melhoria contínua proporciona nos resultados dos processos empresariais. O ciclo PDCA, criado na década de 20 aí pelo Walter Andrew, né, que tem como objetivo principal a melhoria dos processos com foco nas soluções de problemas, né? Pode passar, professor. Desenvolvimento do capítulo 1 é esse princípio que eu acabei de citar, né? E com o passar dos anos, a utilização desse método ficou indispensável entre as organizações. Até a mais recente versão da ISO 9001, né, que a grande maioria das empresas é obrigada a ter, a nova versão 2015 trouxe muito forte esse tópico, né, em relação ao ciclo PDCA, para fazer a integração entre todos os processos da empresa, porque antigamente as empresas eram muito setorizadas e eu resolvo meu problema nesse setor e o outro setor fica com outro problema. Não, agora o ciclo PDCA trouxe para integrar todos os processos para que tenha o resultado final, que é o objetivo da satisfação do cliente, né, as partes interessadas tenham um bom resultado, consequentemente trazendo melhor aproveitamento nos resultados da empresa, chegando na alta direção. Pode passar, professor. E nesses funcionamentos aí do ciclo PDCA, as ferramentas da qualidade andam alinhadas com esse método, né? O fluxograma, que define a distribuição das tarefas que devem ser executadas, carta de controle, diagrama de Ishikawa, folha de verificação, histograma para fazer a medição, diagrama de dispersão e diagrama de Pareto. Todas essas ferramentas são braços aí do ciclo PDCA que faz com que ele seja implantado na empresa, né? Pode passar, professor. O objetivo principal aí, né, desse ciclo PDCA, no final das contas, é a melhoria entre os processos desenvolvidos, né? Tanto internamente quanto entre o mercado em si, né? Porque a gente sabe que o que não é mensurado, a gente não consegue melhorar. Então, as ferramentas da qualidade têm essa função de fazer com que a gente entenda o problema que está ocorrendo, trabalhe nessa causa raiz, de algumas ferramentas que trabalham a causa raiz daquele problema, e disso é gerado uma discussão, né? Uma discussão de análise crítica, e onde é feito planejamento para fazer as 4 etapas aí do ciclo PDCA. Planejar, depois você checa, age, depois você altera alguma coisa que possa ser melhorado, né? E o ciclo PDCA é um ciclo sem vínculo, onde sempre vai existir oportunidade de melhoria, né? E alinhado também com algumas outras ferramentas mais específicas, como alguns trabalhos citaram, o Kaizen, por exemplo. Pode passar, professor. As considerações finais, né? O objetivo principal são as vantagens de um processo controlado, não somente, né, entre as grandes organizações, mas nos processos internos mesmo. Um setor onde está bem trabalhado, consequentemente vai gerar um
uma obrigação dos próximos setores, né, subsequentes a ter também uma boa mensuração de dados. A partir do momento que o nível sobe na empresa, com certeza a alta direção vai querer aquilo para todos os setores, né? A melhoria contínua no mercado futuro é o espaço de atuação, né? Não é à toa que grandes empresas se fundem, né, em busca de sobrevivência no mercado, e com certeza os princípios aí de controle, mensuração e crescimento são alinhados basicamente nesse princípio aí do ciclo PDCA, que influencia muito nos resultados finais da empresa. Pode passar, professor. Algumas referências que eu utilizei aí, né? Só citei 4 aí dentre as demais que tem lá no trabalho. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. E boa noite a todos. Muito obrigado, Matheus. O Matheus sempre bem apresentando, a minha opinião. Parabéns. Vou passar para o professor Samuel. Matheus, boa noite. Agradeço pela apresentação. Concordo com o professor Marcelo. Mas eu selecionei uma pergunta que, na verdade, não teria nenhuma pergunta para fazer, né? Mas eu selecionei uma aqui com relação... Acredito eu que você fez uma pesquisa antes de iniciar o seu trabalho, né? Por ser uma ferramenta bastante pertinente, né, para um processo de melhoria contínua, o PDCA, logicamente, do meu ponto de vista, é uma ferramenta que se enquadra bem, né, para esse objetivo. Mas você chegou a verificar outras ferramentas que também poderiam ser utilizadas, e por que, de fato, você escolheu o PDCA para trabalhar com melhoria contínua no seu trabalho? Bom, o ciclo PDCA, ele é uma ferramenta mais abrangente, né? Porque, como eu disse, ela engloba diversas outras ferramentas com um objetivo comum, que é, assim, a melhoria contínua. Como eu citei aqui no final da apresentação, né? O Ishikawa mesmo, que é uma ferramenta que falaram aí, né, nos trabalhos, ela trabalha de uma maneira mais objetiva, mas o ciclo PDCA é uma cultura, né? É como se fosse uma cultura implantada na organização. E não é à toa que a ISO, né, colocou isso nessa última versão muito forte. Então, eu quis colocar o ciclo PDCA para ser uma coisa mais abrangente, entender o objetivo principal dele, né? Que eu acho que é essa questão mesmo de trabalhar a melhoria contínua. Às vezes a gente... Não, vamos aplicar a melhoria contínua, mas a gente não sabe o que é isso. E o ciclo PDCA mostra isso claramente com as etapas que devem ser seguidas, né? Tá certo. Então, foi esse o objetivo. Tá ótimo, Matheus. Obrigado. De nada. É isso aí. Obrigado, Matheus. Parabéns. Só para deixar a minha pequena contribuição, né? Toda vez que eu vejo as ferramentas da qualidade, eu lembro lá quando você mostra o histograma, o diagrama de dispersão, são ferramentas úteis para informações do tipo variável, né? Que na qualidade chama de variável as medidas mensuráveis, né? Sim. Então tá bom. Acho que tem alguém. Parabéns, Matheus. Obrigado, professor. Matheus quis dar o golpe, quis enganar a gente dizendo que não estava pronto, que não sei o quê. Professor, ela aí, né, Matheus? Eu falei sério, eu não estudei, eu estou fazendo isso aqui de cabeça mesmo. Eu devia ter ficado com a câmera ligada para provar isso. Eu não vi nada. Matheus, parabéns, viu? Obrigado, viu, professores? Marcelo, Ralf, muito obrigado aí pela contribuição. O senhor sabe o tanto que eu admiro vocês aí, né? O professor Samuel também, na matéria de fenômeno do transporte. Então, tenho muito a agradecer e a gente vai escalando aí. Com certeza. Tchau, tchau. Bem, então, vamos lá. O Romanif, né? O Romanif, próximo. Acho que eu vou pedir só para o Almir que está com a câmera ligada. Você pode ligar, Almir, por favor? Vou te deixar por último, né, Almir? Você é o que ia apresentar primeiro, né? Exatamente. Positivo, desculpa, eu pego em cima da hora. Não tem problema não, tem problema não. Acabei de chegar na empresa e estou aqui. Tudo bem, sem problema. Romanif, consegue ligar sua câmera? A gente vê só um desenho aqui. Professor. Oi. Minha câmera ela tá meio
intermitente. Tem hora que ela funciona, tem hora que não. Bem, tudo bem, não tem problema. Mas tá? aquela hora o senhor me viu que eu estava aqui, né? Que era eu mesmo, a hora que eu esqueci ela aberta aqui. Se eu quiser, eu posso ligar do celular. Aparecendo, na realidade. Não, tudo bem, Romanif, não tem problema. Não tem problema, ela vai não. E volta. Para a gente não perder tempo. Então, eu vou compartilhar aqui o seu slide, né? Ok. Então, tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui no modo de apresentação. Então, pode desligar sua câmera, então, tá bom? E aí eu compartilho aqui. Pronto, apareceu aí para vocês? Agora sim. Então, tá bom. Então, espera só um pouquinho. Eu vou aqui zerar meu cronômetro e iniciar o seu tempo de apresentação, tá bom? Começou. Okay. Boa noite a todos os professores e colegas aí que estão acompanhando aí. Meu nome é Romanif Gomes Finamor, né? Sou aluno da Engenharia de Produção. Eu entrei ano passado, né? Entrei no meio da pandemia, então, infelizmente, não tive o prazer de conviver com vocês presencialmente aí, né? Mas o meu trabalho é sobre a metodologia do Lean Manufacturing aplicada em logística de centros de distribuição. Pode passar aí, professor, por favor. Então, esse problema que nós vamos estudar é sobre na logística, né? Como quando surgiu a logística, vieram os problemas com relação a centro de distribuição, como fazer da melhor forma possível, e ela começou a surgir ali depois da Revolução Industrial, das revoluções industriais, mas mais fortemente após a Segunda Guerra, né? Então, a logística, hoje, para vocês terem ideia da importância que ela representa hoje, no Brasil, o custo de logística representa mais ou menos 12,7% do PIB. E o foco do nosso trabalho é como as ferramentas do Lean Manufacturing podem auxiliar em centros de distribuição para otimizar essa logística. Pode passar, professor, por favor. Então, o objetivo geral é compreender esses pilares do Lean Manufacturing e como a gente vai aplicar ele nesse centro de distribuição. Pode passar, por favor. Os objetivos específicos, né? Nós vamos investigar os problemas desse centro de distribuição, foi isso que eu fiz. Mostrar a importância da aplicação do Lean Manufacturing, como pode ser aplicada no setor de logística, né? E evidenciar que o método Lean Manufacturing pode influenciar, sim, nos indicadores e nas métricas, na performance desses centros de distribuição, melhorando os resultados empresariais. Hein? Pode passar, professor. Então, no capítulo 1, eu especifiquei melhor assim, de onde surgiram, né? Esse centro de distribuição, esse desafio, né, das empresas de transportar ou mover os seus produtos do fabricante até o mercado, né, que é o principal foco da logística, como transportar, transportar ou mover ou levar, né, do fabricante até o mercado, ou internamente também, dentro da própria empresa, mas o objetivo é sempre o consumidor final. Então, entenderam-se melhor fazer esse centro de distribuição. E grandes empresas fazem isso. Aqui no Brasil a gente tem Magazine Luiza, Mercado Livre, Petrobras com seus terminais de distribuição, né? Acho que todas as empresas de grande porte, desde mercados de alimentos e tal, todo mundo tem o seu centro de distribuição. Pode passar, professor, por favor. Então, esses centros eles podem ser classificados entre sequenciais, diretos ou mistos, né, de acordo com a sua forma de trabalho. Eles podem ser com armazenamento ou pode ser cross-dock, né, que ele despacha imediatamente. E o foco do trabalho é nas deficiências, onde a gente pode melhorar nesse centro de distribuição, né? Na manutenção do estoque, aumento de gasto de transporte, dentre outros vários pontos que a gente tem ponto de melhoria, né? Pode passar, professor, por favor. E os princípios do Lean Manufacturing, né, da manufatura enxuta em si, né? Foi o que eu especifiquei lá, aonde eles vão agir, né? Onde eles podem agir nos desperdícios de superprodução, espera, transporte, porque o Lean Manufacturing nada mais é do que você conseguir
essa manufatura enxuta, né? Você conseguir fazer mais com menos. Nesse mundo VUCA que a gente vive hoje, né? Tem toda empresa que não consegue se enxugar fazendo melhor, gastando menos, ela está fadada ao fracasso, né? Então, o Lean Manufacturing entra aí. Pode passar, professor. Aí são os princípios do Lean Manufacturing, né? Eu não vou entrar em cada um deles, porque o tempo não vai deixar, mas ele tem várias ferramentas, vários métodos que sempre com o objetivo final de otimizar, né, os métodos da empresa. Pode passar, professor. Então, você pode mapear os custos, né, vendo as performances e você pode medir, né? O fato você precisa medir para você gerenciar. Então, você pode medir custo, cliente, qualidade, dentre vários outros tópicos. Pode passar, professor. As considerações finais, então, né? Um centro de distribuição, ele pode ser... a gente pode implementar essas ferramentas dentro do centro de distribuição, mas com muito cuidado, para você colocar a ferramenta certa para o trabalho certo, né? Você precisa aplicar as ferramentas certas. Então, você pode aplicar, sim, o Lean Manufacturing. Foi essa a conclusão que nós chegamos. Pode passar, porque eu cheguei. Aí são as referências. Acho que não apareceu, mas está no trabalho aí as referências, né, que a gente usou para essa apresentação. Não apareceu. Espera um pouquinho. E aí, encerra aqui, né? Isso, obrigado a todos. Tive que correr um pouquinho. Tudo bem. Bem, obrigado, Romanif. Eu vou passar a palavra para o professor Ralph. Boa noite, Romanif. Parabéns aí pela escolha do tema, que eu acho que é provavelmente o tema mais pertinente à situação que a gente está vivendo atualmente com essa pandemia, né? Onde basicamente a logística ganhou um protagonismo maior ainda, né? Que hoje em dia você não vai mais na loja física, você compra tudo via internet, você precisa do centro de distribuição, tem que fazer toda essa logística, e para que uma empresa garanta, vamos dizer assim, a fidelidade do cliente, ela tem que garantir que essa cadeia logística funcione perfeitamente. Se você vai lá, compra um item na internet, ele chega no dia seguinte, o que acontece com você como cliente? Você vai elogiar essa empresa e vai dizer, nossa, fantástico, competente a empresa, entregou no dia seguinte, etc. né? Bom, eu queria saber de você se você também entrou nas considerações de como a gente define a melhor localização desse centro de distribuição que você mencionou. Existem alguns métodos que a gente pode utilizar para definir a localização ótima de um centro de distribuição. Eu vou só citar um para você, por exemplo, o método ponto de equilíbrio, né? Você chegou a entrar nisso no seu trabalho? Professor, com relação especificamente a métodos, não. Eu entrei em alguns pontos que nós precisamos, como a empresa vai montar o seu CD, ela precisa avaliar, né? Que ele precisa ver a questão de impostos, a malha rodoviária, ferroviária, a condição de transporte, a questão de benefícios fiscais, a questão de qual é o público-alvo dela, onde ela quer chegar, né, para facilitar, se ela vai colocar um CD só, ou ela vai fazer mais centros de distribuição, se ela vai diversificar. Então, assim, eu não entrei propriamente dito, né, naquela matéria que a gente... Até tem uma matéria que a gente estuda isso na faculdade, né, de fazer aquele cálculo e tal, de quilometragem real, essas coisas não, mas... Eu entrei, eu fiz esse estudo assim na questão de benefícios e dificuldades na hora de você montar um CD. Você acabou utilizando um método, Romanif, que a gente chama de método da ponderação qualitativa, que você faz uma tabela justamente com esses diversos critérios que você citou, aí você vai olhar o site 1, vai dar uma pontuação, site 2, uma pontuação, e no final você vê qual que é o site ou o local melhor entre as opções que você tem para analisar, né? Então, no final das contas, você aplicou um certo método, sim, né?
Mas é bem o que você disse, a gente estuda isso em projeto de fábrica e instalações industriais, né? Aí tem o método centro de gravidade também, que é muito importante. Mas está ótimo, Romanif, eu agradeço, desejo tudo de bom para você, muito obrigado. Tá, João. Obrigado aí, professor. Obrigado, professor Marcelo. Obrigado a todos aí. Boa noite. Obrigado, professor Ralph. Boa noite. Romanif. Eu conheci o Romanif pessoalmente no ano passado, quando ele entrou, não foi, Romanif? A gente teve aula de laboratório. Foi acho que 2 aulas, né? Foi o único momento, né, que você esteve lá na faculdade. A gente se esbarra por aí, se Deus quiser. Isso aí, tudo de bom para você. Obrigado. Vitor Hugo, né, tá por aqui. Vitor Hugo tá. Vitor Hugo, você vai compartilhar ou eu compartilho aqui para você? Vitor Hugo, me ouve? Epa. Oi, professor. Oi. Não entendi, repete, por favor. Eu vou compartilhar os seus slides aqui. Por favor. Tá bom. Espera só um pouquinho. Tá aqui. Só colocar no modo de apresentação. Pronto. Você está com câmera aí, Vitor Hugo? Sim. Você pode se apresentar para a gente? Sim. Apareceu? Apareceu. Eu vejo você. Os demais vêm? Sim. Sim. Então tá bom, Vitor Hugo. Se você quiser desligar, Vitor Hugo, acho que você pode, tá? Para não atrapalhar a sua apresentação. E aí, deixa eu zerar aqui meu cronômetro. E aí você pode começar. Boa noite a todos. Eu me chamo Vitor Hugo e meu trabalho é sobre gestão da produção, falando sobre a importância de um planejamento de produção e controle de estoque para as organizações. Pode passar, professor. O problema do meu trabalho ficou as técnicas de planejamento e de controle de produção. Realmente é uma boa alternativa para a melhoria de uma empresa? Ela proporciona melhorias para o planejamento e melhor controle de estoque? Pode passar. O objetivo geral é realizar um estudo sobre melhorias no planejamento e programação de produção e melhor controle de estoque para as organizações. O objetivo específico é fazer com que a empresa reduza os gastos e maximize os resultados. Também descrever as importâncias de estoques nas organizações. Bom, sobre o planejamento e controle de produção, tem-se que o planejamento da produção está relacionado a diversas atividades organizacionais, estando diretamente ligados à tomada de decisões, podendo estabelecer, como por exemplo, o que produzir, comprar e entregar, quanto produzir, comprar e integrar, quando produzir, comprar e entregar, quem e onde e como produzir. Isso são coisas que precisam ser alinhadas diretamente com os suprimentos, quanto ao setor de logística, para ter um balanceamento bom. Pode passar, professor. Sobre a gestão de estoque. O principal objetivo do estoque é oferecer pulmão para todo o processo produtivo e deve ser levado de forma controlada, não faltando estoque em excesso. Para isso você precisa saber do seu estoque, né? A capacidade do seu estoque. Podendo trabalhar com ele no estoque máximo, precisando saber também do estoque mínimo, né? Para não faltar para você. Pode passar, professor. O impacto do planejamento e produção e controle de estoque. A falta desse planejamento impacta diretamente no processo produtivo e logístico, ocasionando retrabalho, transporte das entregas, falta de estoque de materiais produtivos, comprometendo a credibilidade com clientes e fornecedores, gerando sobrecarga sobre os colaboradores. Isso também pode gerar fazendo hora extra. Com falta disso, não pode ter matéria-prima para você produzir, e com isso você não tendo produzir, você pode dar oportunidade para o cliente conhecer os concorrentes, né? Pode passar, professor. Considerações finais. Essa revisão de literatura bibliográfica foi feita para apresentar o planejamento de produção com impactos e benefícios que ela causa no processo. Com base em tudo que foi explicado, nota-se a importância que um sistema integrado possui dentro de uma organização, ainda mais quando se tem a ligação com o processo de produção, o qual possui
extrema importância para o crescimento da organização. Pode passar. Algumas das minhas referências do trabalho. E foi isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vitor Hugo. Vou passar para o professor Samuel. Boa noite, Vitor Hugo. Obrigado pela apresentação, também bastante pertinente com o momento que nós estamos vivendo, né? Eu pergunto para você se você chegou a esmiuçar um pouco mais sobre as ferramentas, né, que fazem essa integração entre o planejamento da produção e o controle do estoque. Qual que seriam as formas ou as melhores formas de se fazer essa integração? Você chegou a ver um pouco sobre isso? Sobre o RP, o senhor fala? Isso. Sim, na verdade, eu trabalho com isso, sobre o planejamento. Legal. Eu sou assistente lá do PCP da empresa que eu trabalho. A gente utiliza muito esse daí, só que a gente ainda não tem um SAP lá. A gente usa mais as planilhas. Entendi. Com o planejamento a gente consegue fazer de uma semana, só que nisso tem nossa reunião mensal com o pessoal do ADV, para saber qual vai ser a demanda do mês, para fazer compra de matéria-prima, embalagem, dessas coisas. Tá certo. Tá bom. Bom, então tá ótimo, Vitor Hugo. Obrigado pela apresentação novamente e sucesso para você. Muito obrigado. Obrigado, professor Samuel. Obrigado, Vitor Hugo. Sua apresentação, então, está encerrada, tá bom? Muito obrigado. Tá bom. Obrigado, professor. E aí, olha, com isso a gente encerra, foi até rapidinho, né, da produção, todos da produção apresentaram, só tem agora da mecânica o Almir que chegou. Almir, tá com seus slides aí, Almir? Professor, não sei se eu cheguei a comentar com o Ralph, eu descobri que seria a apresentação do meu TCC hoje, certo? Porém, eu trabalho numa fábrica de oxigênio, eu estou praticamente morando dentro da empresa. Hoje eu vou conseguir até apresentar porque cancelaram uma parada de emergência. Mas você tem slides? Eu não tenho slides, eu tenho ali... Não, slides eu não cheguei a realizar. Se puder, eu posso fazer os slides e apresentar numa outra oportunidade. Se o senhor me deixar, eu posso apresentar falando simplesmente. Bem, eu não me importo, não, de ele apresentar em um dos outros dias. O professor Guilherme está aqui, né? Professor Guilherme, você pode... Eu não me importo, professor. Acho que tem da programação, eu acho que tem uma certa folga que poderia incluir o Almir em qualquer um dos outros dias. Eu sugiro que seja no dia 16, porque no dia 15, que é amanhã, são os alunos da elétrica e, em geral, eles são em maior quantidade. No dia 16, são os alunos só de automação e aí tem menos alunos. Bem, minha sugestão é essa, eu não me importo, porque por mim está tudo bem se você apresentar, mas eu sugiro que seja na noite de 16 de junho, mas aí eu preciso da aprovação do coordenador. O coordenador... Ok. Tá? Então, bem, acho que, não sei se ele está ouvindo a gente aqui, professor Guilherme, nos ouve? Eu acho que ele não está. Mas eu também acho melhor, para ser bem sincero para você, também acho que seria melhor essa sua sugestão, para ser bem sincero. Para reapresentar? Para fazer, acho que no dia 16 também. No dia 16. Eu também não tenho como dizer nada, mas o Samuel talvez também possa dar a opinião dele. O Samuel vai estar lá no dia... Concordo com vocês, professores, né? Mas Bem, Almir, olha, faz assim... eu vou procurar o professor, professor Guilherme, mas em princípio, aí você entra em contato comigo ou com o Ralph, aí o Ralph me fala comigo, eu sei que vocês têm um contato mais próximo, mas a gente... E aí vamos deixar assim, eu acho que vai dar, eu acho que o professor Guilherme vai aprovar, mas mas eu preciso oficializar isso, tá bom? Positivo, professor. Se eu conversando com o Ralph puder me comunicar, desculpa pela correria, que nós estamos com muita emergência lá, está complicado. Assim, tá? Então, eu vou só pedir para você não perder essa data, tá bom?
Dia 16. Então, aproveita já esse momento agora, já prepara teus slides aí. Tá bom? A gente pode deixar, professor. Vai encerrar, então, só para você, porque vai ser a tua última possibilidade, tá bom? Porque senão você fica sem nota de apresentação. Positivo. Tá bom? Então, eu Tá vou... bom, Almir, dia 16, então registra isso. Amanhã é dia 15, dia 16 é quarta-feira. Isso. Aí, o que você acha? Logo no primeiro horário? Isso que eu ia falar logo agora. no primeiro horário, então, Almir, para não bagunçar depois os outros caras. Aí você já logo primeiro apresentar. 19 horas. Positivo, então, professor. 19 pode ser horas. fechado. Melhor. Pode ser 19 horas? Nesse mesmo link que o senhor me passou? O quê? Vai ser nesse mesmo link que o senhor me enviou? Sim, no mesmo. Nesse mesmo. Tá bom, então, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Então, tá bom. Então, combinado assim, 16 às 19 horas, tá bom? Isso mesmo. Positivo. 16, muito obrigado. Tá bom. Valeu, Almir. Obrigado a todos. Deixa Obrigado. eu, então, encerrar aqui oficialmente. Muito obrigado a todos, aos professores avaliadores que estão aqui, né, contribuíram bastante, agradeço. Aos alunos que apresentaram, parabéns a todos pelo empenho, cumpriram o tempo, muito bom. Eu acho que essa é a nossa terceira terceiro evento, né, nesse formato. E parece que foi redondinho, assim, hoje, assim, foi muito legal. Parabéns a todos pelo empenho. A gente que agradece, na verdade, Marcelo, a sua coordenação sempre fantástica, dando tranquilidade para os alunos, tranquilidade para os avaliadores, né, Samuel? Sim. Marcelo é um craque. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado mesmo. Valeu. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos, tá? Então, alunos, eu vou pedir, então, para vocês se retirarem. Muito obrigado. Acabou. São vivos, né? Sobreviveram. Eu sempre falo lá no grupo, lá, gente, vai dar certo, calma, não vai arrancar pedaço, não, né? Então, estão todos vivos. Parabéns a todos. Muito obrigado. Eu vou pedir para vocês se retirarem. Eu vou só fazer um encerramento aqui com os professores rapidinho. E aí a gente encerra por hoje. E eu vou encerrar a gravação.